O segundo livro dos Reis, capítulo 3. São os irmãos com a paz, não pode se sentar, glorificando a Deus, vamos ter liberdade de adorar a Deus nessa noite. Não tem que ficar tímido não, se sentir de Deus chorar, chore. Se sentir de Deus de glorificar, glorifique a Deus. Se sentir de interceder, interceda. Se está na casa de Deus, na casa do Pai, nós temos liberdade, né? Sinta como uma criança na casa do Pai, na verdade, tem aquela liberdade de brincar à vontade. Você tem a oportunidade dessa noite de adorar ao nosso Senhor, a Deus, por essa oportunidade mais uma vez. Estivemos aqui na manhã falando sobre materialismo e ateísmo, né? Eu falava para os irmãos que nós não somos seres humanos vivendo uma vida espiritual. Nós somos espirituais vivendo uma vida humana. Então, todo crente tem que ter isso na mente. Que nós não somos seres humanos vivendo uma vida espiritual. Nós somos espirituais vivendo uma vida humana. Então, quando a gente entende isso, nós começamos a ver as coisas de Deus diferentes, né? Nossos olhos começam a voltar sempre para o céu, sempre para as coisas de Deus em primeiro lugar. Se nós vamos viver como humanos espirituais, a gente vai viver mais focado para as coisas da terra, né? E é exatamente isso que o inimigo quer. Nós voltamos toda a nossa atenção, toda a nossa força, né, para as coisas materiais. Focar, tomar nosso tempo, mas nós sabemos que nós não somos daqui. Estamos aqui de passagem, não é verdade? Meu Deus nos abençoe nessa manhã. Eu não consigo dar muito bem aula não, né? Eu fico meio frustrado toda vez que eu dou aula, né? Não consigo me acostumar. Toda vez que eu saio da sala de aula, eu falo, Deus, eu acho que não foi legal hoje, né? Sempre me cobrando, achando que não foi bem, mas a palavra é de Deus, né? Então você foi falado, né? É para a glória de Deus. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos o texto bíblico. Está em 2 livro dos Reis, capítulo de número 3. 2 livro dos Reis, capítulo de número 3. Eu gosto muito de toda a Bíblia. Mas irmãos percebem que eu já preguei muito em Reis, né? A maioria da mensagem que eu prego é o livro de Reis. Não sei porquê, mas livro que eu gosto bastante de meditar, ver as histórias dos reis de Israel. A gente aprende muito com os acertos deles, mas também aprende muito com os erros deles, né? Segundo livro dos Reis, capítulo de número 3, nós vamos ler o versículo de número 11 e o versículo de número 12. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga escola bíblica dominical. Acho que quase todo mundo vai dizer. Mas a gente entende, irmãos. Jovens aí, domingo passado estava em massa, né? Porque tinha bastante jovens no domingo passado, né? Mas nesse domingo agora teve 2 compromissos pesados, né? Tivemos na sexta-feira. Foi uma bênção, sexta-feira lá em Jardim Liá, e os jovens estiveram no Cristo, né? No dia de ontem. Terminou tarde. Esse congresso sempre termina tarde. A gente tenta acabar no horário certo, mas os irmãos vão acostumando aqui também, né? Sempre congresso vai acabar um pouquinho mais tarde, né? A gente está acostumado sempre a acabar no horário, mas congresso não tem como. Então eu costumo dizer que o pensamento é, né? Que a gente faz festa, a pessoa quando dá festa tem que dar festa para os outros, né? Mas os jovens nossos ministérios não entendem, eles querem fazer festa para eles, né? Aí eles querem fazer tudo num dia só, né? Eu acharia que quando tivesse um congresso, falando aqui para nós, e para os jovens do Ipiranga que vão ver essa live, quando fazer uma festa, faça para os visitantes, né? Aí eles fazem uma festa dando 3 hinos, 4 hinos, para que isso? Um monte de hino jovem cantando da mesma igreja, irmão. Deixa os de fora cantar, irmão. São 3 dias, um canto no dia, aí sai 3 hinos, cada um canta um dia, né, irmão? Aí tem 3 dias no primeiro dia, tem 3 dias no segundo dia, 3 hinos no quarto, meu Deus do céu. O convidado só lava um. Aí eu digo, o convidado só lava um, então a gente tem que entender que a festa é para os convidados, né? Os nossos jovens, nosso ministério não entende isso, né? Aí quer fazer tudo no dia só, quer cantar tudo no dia só, aí. Por isso que termina a tarde, né? Mas eles vão entender ainda, para a glória de Deus. Então vai um recado para nós, e para aqueles que estão ouvindo também. Eu gostaria de falar para cada um deles, os líderes, né? Mas não tem essa oportunidade. Mas sempre que eu tiver oportunidade, eu vou dar uma cutucada, né? Mas já falei aqui, já. Amém. Graças a Deus. Então, diz assim o versículo
11 do capítulo 3 de 2 Reis. E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel: está aqui Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. A versículo 11 e 12 diz assim: e disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel e o rei de Judá e o rei de Edom desceram a ele. Amém? Texto interessante, mano. Esse texto aqui vai nos contar a história do rei de Israel, chamado Jorão. Aqui o reino já estava dividido. Aqui era a capital do norte, Samaria era a capital do norte, e Judá era a capital do sul. Aqui já tinha dividido o reino depois da morte de Salomão, né? Começou a reinar Roboão, e o reino foi dividido. Então, duas tribos ficaram com Roboão, filho de Salomão, e 10 tribos ficaram com Jeroboão, né? Então formaram a capital do norte, Samaria, e formaram a capital do sul, Judá, né? E aqui, o texto diz, vamos dizer que o rei dos Moabitas, ele pagou tributo a Acabe, que era pai de Jorão, o pai de Jorão. E a Bíblia diz que quando Acabe morre, ele então se revolta contra o rei de Israel. E diz que não ia pagar mais tributos para ele, porque os reis, irmãos, eles sustentavam outros reinos. Quando o reino dominava sobre toda a terra, então os outros reinos ficavam súditos a eles. Então ficavam pagando os tributos daquele rei, que era maior naquela época. Então aqui ele pagava tributo a Acabe. E quando Acabe morre, ele se revolta e fala: não vou pagar mais tributo. Se revoltou contra o rei de Israel, Jorão, e disse que não ia pagar mais tributo. Então ele faz uma vistoria, ele faz um censo no meio do reino. Ele vê que o exército dele é pouco para combater, porque ele ia à guerra. Porque ele revoltou contra ele precisava guerrear contra o reino dos Moabitas. E a Bíblia diz então que ele busca a ajuda de Josafá, que era rei de Judá, e procura ele e faz uma aliança. Ele fala: ó, eu tenho que subir para combater o rei dos Moabitas que se revoltou contra mim, deixou de pagar tributo. Nós precisamos voltar que eles seja submisso a nós de novo. Então Josafá faz um acordo com ele. Então junta o rei Jorão, rei de Israel, Samaria, Josafá, rei de Judá, e o rei de Edom. E diz que eles fazem a união. É importante a união. A Bíblia diz que um reino dividido não subsiste. Então quanto mais os crentes se unem, o cordão de 3 dobras não se quebra, não é verdade? Então quando a igreja se une, quando o povo de Deus se une, ela é capaz de fazer qualquer trabalho. Ela é capaz de passar por qualquer obstáculo. Ela é capaz de vencer qualquer luta e qualquer provação. Porque está unida. Quando um está em prova, quando um está com dificuldade, e a igreja se propõe a orar em prol daquela casa, irmãos, não tem como Deus o abençoar. Não é verdade? Por isso nós devemos pedir oração aos irmãos e falar: irmãos, estou passando por uma grande prova, por uma grande luta, eu preciso da ajuda dos irmãos. Então a igreja se une em prol daquela causa, e aí a pessoa tem vitória, irmãos. Está aí a irmã Carol, né? Ela pediu oração pelo pai das filhas dela, que estava lá entubado, e a vitória foi grande, né? Ela está aí, já saiu da UTI, já está passeando. Estou vendo aí a menina colocar feliz as fotos dele na Face, e eu glorifico a Deus por isso, porque a igreja é logo. A Bíblia diz que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Agora imagina toda a igreja unida, todo o povo de Deus é unido, nem um só propósito. Aleluia. Aleluia. O rei de Josafá então aceitou esse desafio. Ele diz: olha, assim como sou eu, como você é, serei eu. Como são os teus cavalos, serão também os meus cavalos. Nós uniremos e subiremos contra o rei dos Moabitas. A Bíblia diz que então eles ficaram felizes. Então eles prepararam para a guerra contra o rei dos Moabitas. A Bíblia diz que eles então começam a iniciar aquela cavalgada até a terra dos Moabitas. Mas algumas pessoas ali que estavam responsáveis pelas provisões, ele meio que vacilou, né?
Então ele não fez o cálculo direito. Ele não fez a vistoria direito que eles iam precisar. Primeiro diz que eles marcharam durante 7 dias e não tinha mais água. Estavam desprovidos de água. Nós não podemos titubearmos na nossa jornada, na nossa cavalgada, na nossa marcha. Nós estamos aqui em guerra. Nós temos que estar vigilantes e atentos a todos os detalhes. Um pequeno detalhe, meu pai dizia, minha mãe dizia também para meu pai, que um pequeno descuido provoca um grande erro. Então a gente tem que estar atento a tudo, porque nós estamos aqui em guerra. Eu acabei de falar para os irmãos que nós somos seres espirituais, vivendo a vida humana. Então nós estamos aqui em guerra, nós temos que saber que você é um soldado. Que nós somos um soldado, que a igreja de Deus somos soldados alistados. A Bíblia diz que nós somos alistados para guerrearmos. Nós não estamos aqui passeando, nós não estamos aqui alheio, nós estamos aqui em guerra. Nós somos crentes, salvos em Jesus, temos que entender isso. A Bíblia diz que nosso inimigo anda ao nosso derredor, procurando quem possa tragar. Então nós temos que estar atentos a todas as artimanhas do adversário. E eles começaram com aquela cavalgada, e aquele que era responsável pela provisão esqueceu da água. Andaram 7 dias e acabou a água. E agora o que vai fazer? Um exército inteiro sem água. Como é que vai ficar vivo? Como é que vai dar água aos cavalos, aos animais? Como é que os homens vão beber água? Não tinha água. E logo quando faltou a água, o rei de Israel entrou em desespero, irmãos. E começou a já murmurar, irmãos. Irmãos, não importa qual seja a dificuldade que nós estejamos, que nós não venhamos murmurar, que nós venhamos crer na provisão de Deus. Porque Deus está atento à nossa caminhada, irmãos. Deus está atento à nossa jornada. Não adianta ficar ansioso, não adianta ficar desesperado, irmãos, porque não vai adiantar nada. Eu costumo dizer que a ansiedade ela é um sofrimento antecipado. Você começa a ficar ansioso porque você começa a sofrer no tempo. A coisa nem aconteceu, você começa a imaginar o que vai acontecer e a pessoa já começa a sofrer antes mesmo de acontecer alguma coisa, por causa da ansiedade. Então descanse no Senhor nessa noite. Acredite na provisão de Deus. Acredite que Deus entrará e dará vitória nessa causa impossível. Aleluia! Quando o rei de Samaria percebeu que não tinha água, ele entra em desespero, ele começa a murmurar. Porque Deus nos trouxe aqui para entregar nas mãos dos moabitas. Geralmente, em todas as nossas falhas, o ser humano, já começando com o nosso pai, né? A culpa sempre é de Deus, né? Nós nunca assumimos os nossos erros, irmãos. Nós nunca assumimos a nossa culpa. Quando Eva, ela erra lá no jardim do Éden, e quando Adão também junto com ela erra, e Deus vem conversar com eles, aí ele fala, quando ele recebeu a mulher, era a coisa mais maravilhosa, né, irmão? Nossa, essa aí vai se chamar varoa, porque no varão foi tomado, encheu a boca, né? Nunca tinha visto uma mulher tão bonita daquela. Ele disse que foi a mulher mais bonita que existiu, né? Sozinho no meio dos animais, irmão. De repente acorda e vê uma mulher bonita daquela, parece que vai se chamar varoa. Por quanto o varão foi tomado, mas na hora que vacilou, quando Deus cobrou dele, falou, não, foi a mulher que tu me deste. Aí a mulher, o que aconteceu? Não, foi a serpente que me enganou. Sempre a gente está terceirizando a culpa, irmãos. Nós precisamos assumir o nosso erro, irmãos. Se nós errarmos perante Deus, a Bíblia diz que aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcança misericórdia, irmão. E não é vergonhoso, não. Porque Deus conhece todas as coisas antes de acontecer. Então por que ficar com vergonha de assumir o erro? Fala, Deus, eu errei, eu calculei mal,
fala sobre isso. E faltando água agora, os animais cansados, 7 dias de cavalgada. E agora o que fazer? Mas, no meio daqueles 3 reis, ainda tinha um que tinha o seu coração voltado para Deus. Ainda tinha um que era cuidadoso, que temia Deus. E no momento de maior dificuldade que nós estivermos enfrentando, nós temos que ter uma direção. Nós temos que ir na direção certa. Nós temos que todas as nossas respostas para todas as nossas petições e toda a nossa ajuda que nós precisamos, nós só vamos encontrar na pessoa de Deus. Só Ele pode nos socorrer. O salmista diz, aleluia, eleva meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Uma luta travada, o salmista passava. Não sei quanto tempo demorou para compor o segundo verso, mas ele levantou os olhos e disse, meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, no momento de maior dificuldade, irmãos, nós temos que ter uma direção. E a direção é buscar a Deus. É saber qual é a palavra que Deus tem para nós. O que eu preciso fazer? Eu preciso de uma direção. Então tem que ir no lugar certo, tem que ir na fonte certa. É buscar a Deus para obter a resposta que eu preciso, aleluia, para receber a vitória da parte dele. Enquanto o rei de Israel, que era meio que desviado, né? Ele não era tão desviado igual o pai dele, Acabe. Porque a Bíblia diz que Deus vai dizer que ele tirou as estátuas que tinha, né? Ele era mais ou menos crente meia boca. O pai dele era desviado, né? Acabe foi desviado total. Mas a Bíblia diz que ele não seguiu os pecados do pai dele. Tirou as estátuas, mas ainda seguiu as doutrinas de Jeroboão, que introduziu a idolatria em Israel. Então, ele era meio que um crente assim, que quando as coisas apertam, ele já começa a murmurar, né? Aquele crente que enquanto está tudo bem, está dando glória, está dando aleluia, Deus está nesse negócio, Deus está comigo, e na hora que começa a aprovação, ele já começa a murmurar. Então esse camarada aqui era um crente meio assim. Mas no meio daqueles 3 reis tinha um homem que conhecia Deus de verdade. Então calma aí, rapaz, se acalma. Existe algum profeta por aqui, profeta de Deus, que possamos consultar a Deus por ele. Porque só Deus, irmãos, Ele tem a resposta para todas as nossas indagações. Só Deus tem a saída para tudo aquilo que nós precisamos. Porque tudo está na mão dele. Ele contempla o futuro como se fosse o passado como se fosse presente e o futuro como se fosse presente. Para Deus uma coisa só, irmãos. Então busque a Deus, pede direção para Deus, aleluia. Se oriente através da palavra de Deus, que nós seremos bem-sucedidos, o nome dele será glorificado. Aleluia. Enquanto o rei de Samaria estava desesperado, o homem falou, não, ainda tem uma saída. Existe algum homem de Deus aqui, existe algum profeta realmente de Deus, que possamos consultar a Deus por ele. Aí alguém diz, olha, tem Eliseu, aquele que deitava água na mão de Elias, porque Eliseu, ele era o moço de Elias, né? E depois, quando Elias ia partir, ele falou assim, ó, você pode me pedir qualquer coisa aí que vai ser feito na tua vida. Ele olha para Eliseu e fala para Elias, fala assim, olha, eu quero a porção dobrada do teu espírito. Umas coisas maravilhosas, irmãos. Quando nós desejamos mais que tudo as coisas do céu. Amém. Aleluia. Eliseu podia pedir o que quiser, Elias. Então, você pode pedir o que quiser que será feito. Porque Elias era homem de Deus, irmãos. E Deus, tudo aquilo que ele falava, Deus assinava embaixo e acontecia. Então ele falou, olha, se você me vir partir, se eu tomar de ti, vai acontecer. E realmente ele ficou ligado ali, atento, onde o profeta ia atrás. Então Eliseu aqui antes, ele era o moço de Elias. E a Bíblia diz que ele então recebeu a porção dobrada. Eliseu recebeu a porção dobrada de Elias. Então eles falam que tem Eliseu ali, que era o moço de Elias. Então eles descem para consultar Deus por ele.
Porque Deus usava um profeta para falar com os reis. Né? Hoje não existe mais, irmãos, o ministério de profeta. Não, o ministério profético. Não, irmãos, hoje existe o nome de profecia. Porque hoje o Espírito Santo está conosco. Você não precisa ir atrás de profeta, de profetisa, de ligar para a irmã, não, fala comigo aí. Um dia eu estava na rádio, muitos anos atrás, com um saudoso irmão Yuri. Eu ia pregar naquele dia, pastor Davi, irmão Yuri, estava eu, e o dono da rádio aqui na Cursinho, e liga o irmão, e pastor irmão Yuri atende, e a irmã fala, irmão, fala uma palavra para mim aí. Fala uma palavra para mim. Aí o irmão Yuri falou assim, irmão, daqui a pouco a palavra vai ser pregada. Então, quando a palavra for pregada, a irmã vai ouvir a palavra de Deus. Porque aqui a gente não tira a palavra, não. Então, quando a irmã fica atenta aí, daqui a pouco a irmã vai pregar a mensagem. Então, Deus vai falar contigo, na palavra. Aí a irmã, depois eu acho que ouviu a palavra, Deus falou com ela. Né? Então, a gente precisa procurar profeta, irmãos. Não existe profeta, existe dom de profecia. Aqui, eles procuravam profeta porque Deus falava com as pessoas só através do profeta. Porque não existia o Espírito Santo como nós temos hoje dentro de nós. Então o Espírito Santo vinha, fazia uma ação e voltava para o céu de novo. Então quando consultaram o profeta, o Espírito vinha sobre o profeta, Deus falava no coração do profeta, aquele que seria falado para a nação, para o rei. Então o rei era direcionado pelo profeta. Porque o profeta era o elo entre Deus e o homem. E o sacerdote entre o homem e Deus. Então essa era a função do profeta. Então desceu os 3 reis para consultar Deus. O rei estava desesperado aqui, mas ele falou, não, vamos consultar Deus. E eles então chegaram até Eliseu. Aí Jorão chega até Eliseu. Ele olha para ele e fala assim, rapaz, se não fosse a presença aqui de Josafá, nem para tua cara eu olharia. Porque Jorão aqui não era de confiança. Ele meio que andou no meio dos caminhos do seu pai, seguiu os deuses da sua mãe. Então ele não era muito confiante aqui, não era muito confiável. Então Eliseu olha para ele e fala, se não fosse a presença de Josafá, nem para você eu olharia. O que eu tiro para nós aqui de ensino? Mas como é importante se vir a Deus de verdade. Realmente ser um homem e uma mulher de Deus onde nós estamos. Que as pessoas vão respeitar, vão entender que você é realmente um homem e uma mulher de Deus. Mas Zefim falava que esses dias lá no hospital, quando os médicos estavam falando, fazendo chacota, conversando, coisas que não deviam, quando ela chegava, eles se calavam. A presença de quem serve a Deus no ambiente muda. Só as pessoas olhar para você já muda. Por isso nós temos que ter realmente um compromisso com Deus. Irmãos. Realmente as pessoas olhar para nós e falar, ó, esse aí realmente é um homem, é uma mulher de Deus, é um jovem, é uma jovem de Deus. Você vai contagiar o ambiente. Foi o que o irmão contou aqui domingo passado, né? Que a presença dele naquela imobiliária mudou o ambiente. Não é eu que mudou, não é você que muda. É aquele que está dentro de você. As pessoas olham e vê Deus em você. O profeta olha então para João e fala, olha, se não fosse a presença de Josafá, Josafá era homem de Deus, nem para você olharia. Aí o profeta falou assim, o rei falou assim, olha, nós precisamos de uma resposta da parte de Deus. Porque a resposta que eles precisavam estava com o profeta. A profeta diz, olha, então traga um tangedor. Aí trouxeram um tangedor, trouxeram música. Irmãos, eu escrevi aqui, ó. Existe vários tipos de música, né? Nós sabemos disso. Mas a música, principalmente a música cristã, aquela realmente que move o coração das pessoas, ela exerce um papel importante na preparação do coração para entrar em comunhão com Deus. Então, quando as irmãs for preparar um hino jovem, né, irmãos, busque a Deus. Deus, qual louvor que eu vou louvar? Qual louvor que vamos colocar para as irmãs ensaiar?
Qual é o louvor que o Senhor quer que nós louvamos na tua casa? Porque o louvor, ele prepara o coração das pessoas, irmãos. Ele começa a mover o coração das pessoas. Eu me lembro lá da sede do irmão que ele entrou lá, meio assim, já desesperado, e já tentando dar cabo na vida dele. Ele ouviu a mensagem e não aconteceu nada assim. De repente, no finalzinho da mensagem, os irmãos começaram a cantar, a igreja toda. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Aleluia, queridos, olha, a igreja começou a louvar. Imagina aquela sede louvando esse hino. E aquele louvor começou a entrar no coração daquele irmão. Ele foi para frente chorando. Quando ele abriu os olhos, já estava lá na frente. E Deus salvou ele, restaurou a vida. Hoje é um grande missionário na obra de Deus. Aleluia. Então, nós temos que estar direcionados, irmãos. Tem que estar no mesmo elo. Quando entramos na igreja, está focado, direcionado. Já começamos a pedir a Deus para trabalhar nos corações. Já pedimos para Deus salvar, transformar, restaurar. Alegrar os corações. Nós temos que entrar na casa com o coração voltado para Deus, irmãos. O profeta diz: traga um tangedor. Bíblia diz que não trouxeram um tangedor. A música é muito importante, irmão. Ela move o coração do pecador. Ela alegra o coração daquele que está triste. Aleluia. Ele começa a preparar o terreno como se fosse um orvalho, caindo na terra seca, movendo o coração. Aleluia. Para a pregação da palavra. Aleluia. O louvor vai movendo o céu, vai movendo, vai mudando a atmosfera. Aleluia. As vidas vão entrando na mesma sintonia com os céus. E Deus começa a trabalhar o louvor, a música verdadeira cristã começa a mudar o ambiente. Aleluia. E quando vem a palavra, irmãos, o terreno está preparado. Já aquele coração duro, seco que entrou na igreja, já desesperado, já sem esperança, ao ouvir o louvor da parte de Deus, aquele louvor que desce do trono da graça, começa a tocar no coração dele, já começa a chorar por dentro. E quando vem a palavra lançada, aleluia, mesmo que ele não acende aquele dia, mas a palavra foi lançada, a semente foi lançada, já no terreno já. Glória a Deus. Aleluia, arregado pelo louvor. Já um coração amolecido. Aí ela começa a fazer efeito. Ele vai pensando: eu fui na aquele dia, ouvi um louvor tão maravilhoso, vou voltar de novo. Se não vier aqui, vai em outro lugar. Daqui a pouco a palavra foi lançada, irmãos. Daqui a pouco começa a germinar a semente. Daqui a pouco aquela pessoa está dando fruto, irmãos. Então é muito importante o louvor da parte de Deus. A Bíblia diz que quando o tangedor começou a tanger, o arpista, a Bíblia diz que a mão do Senhor veio sobre o profeta. Aleluia, ele profetizou e disse: fazei muitas covas no vale, porque não vereis chuva, nem vereis vento, contudo o vale encherá de água. Aleluia. Beberá vós os vossos animais. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz que a mão do Senhor veio sobre o profeta e ele deu a receita, irmão. Aleluia. Parecia ter uma coisa daqui, fazer cova no vale. Agora imagine, irmãos, muitos soldados estão cansados, com sede, e agora tem que fazer cova no vale. Cova no vale, irmãos. Aleluia. Fala de reserva. Nós precisamos buscar a Deus. É igual o camelo que vai atravessar o deserto. Então, o camelo atravessa o deserto inteiro sem beber água.
está crendo, ele está em dificuldade, mas ele tem certeza absoluta que Deus vai dar vitória. Aleluia. Ele tem convicção, aleluia, que as portas vão se abrir. Aleluia. E que Deus vai entrar com a providência naquela causa, porque tem reserva diante de Deus. A Bíblia diz, irmãos, que as nossas orações são depositadas, irmão. Já pensou nisso? Será que eu tenho reserva, irmão? Será que eu tenho reserva? As pessoas querem juntar a poupança, né? Querem encher a poupança de dinheiro. Aí se mata, se acaba. A Bíblia diz que as nossas orações estão diante de Deus, irmão. Sabe o que é isso, irmão? E a Bíblia diz que ela sobe as narinas de Deus como incenso suave. Será que eu tenho reserva? Será que você tem reserva aí? Amém, Jesus. Fazer curva não vale exercício da fé. Quem acreditou naquela palavra profética foi bem sucedido. Nesta noite, irmãos, que nós devemos buscar o Senhor quando nós podemos achar-nos. Busque a Deus, que no momento mais de dificuldade, Deus vai te socorrer. Deus vai me socorrer. Porque as tuas orações já chegou até as narinas dele. E ele se levanta ao teu respeito e ao meu respeito. Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz, porque o Senhor dos Exércitos o determinou. Quem, pois, o invalidará? A sua mão está estendida. Quem, pois, poderá fazer voltar atrás? Os crentes que têm reserva, irmãos, não tem como ser derrotado, irmãos. Na hora que ele não consegue mais orar, igual anda, não tem mais força, a luta é tão travada, que ele não consegue ter mais força para orar, mas ele tem já um depósito diante de Deus. O Espírito Santo que mora dentro dele, ele interpreta as lágrimas, ele interpreta o gemido, e fala: Deus, a parcela está precisando disso, aleluia. Ela precisa desse milagre, e Deus se levanta ao meu respeito, e se levanta ao teu respeito, para dar vitória, aleluia. Porque ele tem um coração voltado para ele, aleluia. Ele tem um coração voltado para ele. Ele falou: não tem como dar vitória para esse crente aí. Glória a Deus. Como não vale? Fala de reserva, irmãos. É necessário, se faz necessário, que nós fazemos uma reserva espiritual que nos permite atravessar desertos. Aleluia. O camelo ele atravessa o deserto tranquilo. Tranquilo. Porque está abastecido. Porque nós precisamos ter essa reserva, porque os dias mal virão. Ele diz: basta cada dia o seu mal. Então a gente tem que saber que nós estamos num campo de guerra, irmãos. Nós estamos aqui brincando de ser crente, nós temos que entender isso, irmãos. E nosso adversário está pronto para nos tragar. Quando um vacilar, ele dá o bote. Por isso que a igreja tem que estar unida, nós temos que estar atentos, observando a palavra de Deus, sendo alimentado nessa noite, como sempre, pela palavra de Deus, porque essa palavra que nos faz andar, atravessar deserto, sem desanimar, sem desesperar, sabendo que Deus vai prover e pode até criar um oásis no meio do deserto. Pecado contra Deus do céu, porventura, poderá Deus preparar uma mesa no deserto? Deus é o Deus que prepara uma mesa no deserto. Deus é o Deus da provisão. Deus que provê, que socorre os seus filhos no momento certo. Aleluia. A Bíblia diz que o texto vai dizer que eles ouviram a palavra de Deus e cavaram cova no vale. Cada soldado cavou pelo menos uma cova.
não sei se mais profunda, aqui também nos remete, irmãos, também com um aprendizado. Quem buscar mais, vai receber mais. Irmão. Não é que Deus tem queridinho, né? Deus não tem queridinho nem queridinho. Deus não nos trata diferente de um do outro, não. Perante Deus, todos nós somos iguais. Mas tem uns de nós que se aproximam mais de Deus, irmãos. E aquele que se aproxima mais de Deus vai receber mais, porque está mais próximo de Deus. Irmão. Então depende de cada um de nós a busca. Irmão. Então eu acredito que aqueles soldados que cavaram a forma mais profunda recebeu quantidade de água maior. Porque a profecia foi: não vereis vento, nem vereis chuva. O que eu aprendo aqui, irmãos? Que Deus vai fazer um milagre inesperado. Glória a Deus. Amém. Você está esperando um sinal? Aleluia, não vai ter nem sinal, irmão. Amém. Glória a Deus. Porque Deus não precisa de sinal para fazer algo. É só você estar pronto para receber o milagre. Glória a Deus. Glória A profecia foi: não vereis vento, nem tampouco vereis chuva. Devemos saber de onde vai vir. Que é assim que nós fazemos, né? Deus vai nos dar vitória, vai abrir uma porta, aí a gente já começa. Olha, eu acho que fulano de tal, acho que Deus vai fazer assim, pode, fulano de tal vai me. Aí a gente já começa. Engano. Eu acho que vai acontecer assim. O outro vai me promover, ou se vai me chamar para aquela empresa que eu passei lá, não fui aprovado, mas não é assim, moça. Não vai ter sinal nenhum. Mas o milagre vai acontecer. Receba isso nesta noite. Receba essa palavra nesta noite. Palavra profética. Você está esperando um sinal, mas não vai ter sinal nenhum. Aleluia. O milagre vai ser inesperado. Somente seja obediente à voz de Deus, aleluia. E a palavra foi: fazei covas no vale. Amém. Aleluia. Porque vai encher de água, aleluia. Glória a Deus. E o texto diz que eles cavaram. Mesmo cansado, irmãos, mesmo com dificuldade, irmãos. Mesmo com luta, busque a Deus. Amém. Aleluia. Mesmo na universidade, procuramos buscar Deus, aleluia. Ah, eu estou cansado, eu estou com dor de cabeça. Não, irmão, deixa disso. Aquele soldado estava muito cansado, 7 dias andando. Agora pensa no psicológico daqueles homens. Eles iam para uma guerra, sem água. Podia acontecer qualquer coisa, já tinha a ansiedade, né? Se iam sobreviver, se não iam. Agora falta de água. E agora tinham trabalhado no deserto, cavando covas. Como é que não estavam aqueles homens extenuados, cansados? Mas eles foram obedientes. Uns cavaram mais fundo, outros mais raso, mas cavaram. E a Bíblia diz que quando amanheceu o dia, a Bíblia diz que os moabitas levantaram e olharam o vale. Por isso que o vale chama Vale de Edom. Edom quer dizer vermelho. Os moabitas olharam o vale assim, a planície. A Bíblia diz que estava cheio d'água. A Bíblia diz que eles olharam assim e deu a impressão que fosse sangue, né? Que bateu a claridade do sol na água, meio avermelhado o vale, e deu a impressão que era sangue. Os moabitas falaram assim: ó, eles se mataram, os 3 reis se mataram. Irmãos, o milagre vai ser tão tremendo, escute isso. Receba isso nesta noite. Aleluia. O milagre vai ser tão tremendo que teu inimigo vai ficar desesperado. Está de braços abertos para bater palma da tua derrota, pensando que você já vai sucumbir, pensando que você já vai morrer. Mas Deus vai fazer um milagre inesperado na tua vida, aleluia. Você não vai ver vento, vai ver chuva, mas Deus vai te surpreender, aleluia. E ele vai ficar confuso, não vai entender o que aconteceu. Foi livramento.
aniversário. E Ele vai te manter de pé, aleluia. Porque vai mandar provisão, vai mandar um escape, vai levantar, vai restaurar. E o nome dele vai ser glorificado na minha e na tua vida. A Bíblia diz, vai vir, não vai vir vento nem chuva. Contudo, o vale encherá de água. E tem mais ainda. Ele vai entregar os inimigos nas tuas mãos. Irmãos, aquieta o teu coração nesta noite. Confia somente em Deus. Decanta labada. Aleluia, glória a Deus. Decanta. Glória a Deus. Somente contempla o grande livramento. Aleluia. Aleluia. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus. Aleluia. Aleluia! Aleluia. Deus vai mudar a história, o cativeiro, irmãos. Vai confundir o teu inimigo. Aquele que já estava fazendo festa, aleluia. Já estava distribuindo convite para a tua derrota. Nesta noite, ele caiu por terra em nome de Jesus. Porque nesta noite, Deus levanta o teu respeito, a respeito da tua casa. Glória a Deus. Amém. Porque você confiou na sua palavra. Amém. Aleluia! Ele diz, olha, ainda vou entregar os moabitas nas tuas mãos. Aí os moabitas olham e vê aquela água confundida com sangue. Porque Deus é Deus que confunde. Amém. Deus é o Deus que confunde, irmãos. Quantos livramentos que Deus já te deu? Amém. Que você passou, o inimigo nem te viu. Estava armado a armadilha para assaltar, para saquear, para fazer o mal. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Você passou e nem viu. Porque Deus é um Deus que confunde. irmãos. Aleluia. Quantos livramentos Deus tem dado a nós? O inimigo nem tem nos visto. Amém. Aleluia! Deus é um Deus que confunde, irmãos. Ah, se mataram. Os reis se mataram entre eles mesmos. Viram o sangue falando, se acabaram sozinhos. Aí quando chegaram lá, irmãos, foram surpreendidos. Onde Deus levantou e venceu a batalha. Glória a Deus. Porque Deus disse que ia entregar os inimigos na mão deles. Então quando Deus falar, acredite, irmãos. Acredite na palavra. Deus já entrou com providência, irmãos. Quando Deus revela, porque Ele já deu livramento. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Uma pé de casa falou para mim, irmãos, eu vi duas cobras. Vi uma cobra maior, uma cobra menor. Só que já estava morta. Eu falei, irmão, cobra fala de perseguição. Mas Deus já deu vitória para você. O inimigo já foi jogado por terra. Deus já te deu vitória em nome de Jesus. Somente creia. Amém. Então nesta noite, irmãos, receba essa palavra da parte de Deus. Amém. Acredite, Deus está trabalhando em prol da tua causa, em prol da minha causa. Nesta noite, Deus está dando livramento à sua igreja. E o seu nome vai ser glorificado. Glória a Deus. Então Deus surpreendeu o inimigo do povo dele, entregando o povo dele, o povo inimigo nas mãos do povo de Deus. Então acredite, receba essa palavra nesta noite. Continue servindo a Deus com fidelidade, com lealdade, irmãos. Que esse Deus que nós servimos, Ele está trabalhando em prol da minha causa, da tua causa. E o nome dele será glorificado na minha vida e na tua vida. Amém? Eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus. Amém. Paz, meus irmãos. Amém. Agradecemos a Deus por mais essa rica oportunidade, por mais esse alimento a qual Ele nos concedeu nessa noite.
Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Pai amado, Deus querido, queremos agradecer, Pai, por cada detalhe. Por cada detalhe que o Senhor tem preparado nessa semana, Senhor. Por cada alimento, Pai, que o Senhor tem depositado no nosso Senhor. Senhor, vai visitando, Pai amado, Deus querido. Senhor, vai visitando, vai libertando, vai tirando toda essa corrente, todo esse laço da vida de cada um de nós, Pai. Vai fazendo, Senhor. Vai cair por terra toda essa corrente, Pai. Quebra, Senhor, esses laços, Pai. Para que nós tenhamos essa semana, Pai. Amém. Eu quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo, seja com o povo de Deus, não só hoje, mas permaneça para sempre. Todos digam amém.